Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Feriado de carnaval, pós-feriado de carnaval, o pessoal retornando, nós também. E eu quero te convidar hoje para quê? Para fazer palestras memoráveis, palestras nível TED. Nível TED, hoje o assunto é esse. É como que eu executo e faço palestras nível TED. Sabe? Aquelas palestras memoráveis, aquelas que fazem um impacto, têm eficácia na comunicação, na persuasão, na influência, chama a atenção das pessoas, no sentido de engajamento, no sentido de, enfim, vendas. Você pode utilizar aí no seu dia a dia nas vendas, você pode utilizar como você quiser, né? É super importante a gente ter domínio da habilidade da comunicação. Isso é sobre liderança, isso é sobre influenciar pessoas, né? Isso é sobre vender nossos pensamentos, a gente fazer marketing, a gente poder ajudar o outro com o nosso conhecimento, a fazer apresentações do nosso trabalho, de tudo que a gente investe em termos de conhecimento, em termos de produtividade, a gente quer apresentar. Então, eu quero te convidar para participar hoje nessa transmissão, porque fazer apresentações tem tudo a ver com marketing, tem tudo a ver com vendas, tem tudo a ver com habilidades do bom líder, tem tudo a ver com essas questões que a gente fala todos os dias: comunicação assertiva, comunicação interpessoal, comunicação corporativa, enfim, especialmente se você aí quer aumentar um cargo no seu negócio, ou se você quer empreender, você tem que captar clientes, né? Então você tem que transbordar conhecimento, você tem que atingir, impactar o seu público, fazer workshops, fazer palestras, fazer apresentações online, lives, o que for. Tem algumas dicas aqui que são centrais, que são poderosas. Existem livros sobre técnicas das palestras TED. Existem, com isso também, algumas técnicas de oratória, de exhibição, e eu vou te trazer aqui alguns conceitos para você se superar nas suas apresentações. E eu já lanço um desafio para ti. Vai lá, pega um tema, seja porque você tem que apresentar, ou seja algo que você domina, ou seja algo que você esteja estudando, ou seja um hobby, e pratique, né? Exercite esses insights que eu vou te dar hoje. Então já pega papel e caneta e vamos lá. Vamos fazer excelentes apresentações, vamos nos tornar influenciadores, líderes. Bom dia, líder. Bom dia, bom dia. Então você já pensou em desempenhar uma excelente comunicação através das apresentações? O quanto que isso é importante para você? Geralmente a gente se sabota por medo, geralmente dá um frio na barriga, a gente gagueja, a gente se esquece, dá um branco. Vamos começar falando dos slides, das apresentações, tá? No TED também existem apresentações, vocês veem que eles têm tela de apoio. Eu quero que você modele as palestras do TED, tá? O que a gente encontra nas palestras do TED, tá? Em termos de slides, em termos de apresentação, em termos de performance, que geralmente a gente erra. Geralmente a gente não faz. A gente usa as apresentações, a gente costuma, em primeiro lugar, nós costumamos usar as apresentações, aqueles PowerPoints, aquelas lâminas, né? Ou slides, né? Dependendo da época que você é, para apoio, como se fosse uma bengala. Isso é muito ruim, gente, né? Porque a gente tem que pensar na orquestra, na sinfonia da comunicação. Os slides, eles são para atingir aquele público que é mais visual do que auditivo, que é mais visual do que interativo, do que troca de experiência, né? A gente já falou sobre os perfis sensoriais e outras transmissões, então os slides eles têm que ser um apoio para o nosso público. Para nós pode ser também, mas no sentido de checkpoints, no sentido de palavras que são remembers, e não aqueles livros nas telas. Então o erro mais comum que as pessoas fazem, que acabam com boas apresentações, é esse, tá? Você tem que... Mas eu já vou entrar um pouquinho mais na técnica. Só tô começando aqui para você ver como que a dinâmica da nossa conversa ela vai ser importante para levar a performance das suas apresentações. Primeiro ponto, que os bons palestrantes, inclusive os do TED, né? Eles se organizam. Você vai perceber que ele já tem uma certa experiência em termos de fala, em termos de dominância do conteúdo. Então ele já sabe, quando eles vão pro TED, ele já sabe que eles estão falando com um nível de pessoas que consome aquele tipo de palestra, então tem uma abordagem, uma linguagem mais técnica, mais, vamos dizer assim, mais racional, né? Porque quem busca as palestras do TED já é um público mais seleto. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que conhecer o nosso público, tá?
Então, antes de qualquer apresentação, ou até mesmo uma reunião, é super importante a gente saber com quem que a gente está falando. Se eu estou falando com mulheres, se eu estou falando com homens, se eu estou falando com jovens, se eu estou falando com adultos, se eu estou falando com uma terceira idade, se eu estou falando com que faixa etária. Então, às vezes, existe uma característica comum. Na verdade, a maioria das vezes, existe uma característica comum. Claro que se a gente for pensar no contexto digital, esse público ele é vasto, porém o meu assunto ele já delimita, ele já coloca uma fatia, né? Ele já nicha bastante o meu público. Então eu já consigo saber pelo título do meu assunto o tipo de atração pública que vai ter. Então eu já consigo mais ou menos estudar a fundo as dores daquele público, do que aquele público precisa, né, para minha mensagem. E aqui vem o segundo passo importante que a gente tem que se preparar, tá? Que é organizar a mensagem. Não é eu chegando de qualquer jeito, eu preciso organizar uma estrutura de mensagem. O que é essa estrutura de mensagem que funciona para uma palestra? Vamos pensar na nossa mão aqui, tá? Vamos pensar na nossa mão. Eu tenho um objetivo central sempre numa palestra. O objetivo central, ele sempre pode estar relacionado a alguma venda, ele pode estar relacionado a um impacto social que eu quero transmitir, a uma causa, uma ideia, uma ideologia que eu quero transmitir. Então, uma palestra sempre tem um objetivo principal, tá? Pode ser um objetivo de eu mostrar que eu existo, de eu viralizar, gerar autoridade, criar posicionamento de mercado, né? Ou pode ser mesmo eu vender algum produto, algum serviço no final das contas. É claro que eu não vou utilizar a palestra fazendo pitch de vendas a todo momento dela, mas eu posso deixar subjetivo que no final das contas o meu produto e o meu serviço, ele atende tudo aquilo que eu eduquei na palestra. Posso, tá? Então eu tenho que saber definir com muita clareza qual é o meu objetivo. Quem vai lá pro TED, por exemplo, não vai para vender algo, mas vai para quê? Para ganhar muita reputação e autoridade, credibilidade. Então, o objetivo de uma palestra do Talk é autoridade. Quando você é contratado para fazer uma palestra, você já tem ali um ganho financeiro. Então, o teu objetivo é o quê? É ganhar a adesão daquele público, no sentido de ajudá-lo, no sentido de estimulá-lo, enfim. Então, você tem que ter bem no centro da sua mão, você vai numa palestra, você tá lá, né, gesticulando, ancora, tá? Ancora no centro da sua mão a ideia do seu objetivo principal da palestra. Depois aqui, ó, você vai ter uma introdução, um capítulo, como se fosse aí o desenvolvimento da sua palestra, né? Que seria um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, conclusão. Essa é a estrutura básica, simples. E você vai pensar o que vai ter no centro da minha mão, mensagem principal, o que vai ter na introdução, o que vai ter no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, conclusão. Você não precisa anotar mais em lugar nenhum, tá na palma da tua mão. E aí você vai lá fazer um show. Você vai estudar antes, você vai se preparar antes, até um dia antes. No dia, chega, no dia o flow. É deixar o duto fluir, tá? É deixar os seus pensamentos, seu conhecimento, a sua bagagem tomar conta da sua criança interior para você se divertir. Deu branco? Respira, olha para o público, converse com o público, interage com o público se for o caso, respira, toma água se for o caso, que daqui a pouco o download vem. E vem, tá? Então, isso faz parte de você organizar a sua mensagem. É o segundo passo importantíssimo para você fazer uma excelente apresentação. É essa estrutura, tá? Você tem que ser, a partir dessa estrutura, claro e conciso. Claro e conciso. A gente sempre fala que eficácia de comunicação tem a ver com clareza e concisão. Então, evite jargões complicados, né? Aquelas linguagens técnicas, aquela comunicação que pouca gente entende, que muitas pessoas adoram para mostrar que elas têm autoridade. Não precisa disso, tá, gente? Por favor. A tua relevância, ela tá na tua verdade. A gente sempre fala que a gente vai usar a fórmula da comunicação eficaz de grandes estudiosos, eles sempre falam, uma comunicação eficaz tem que ter paixão ardente, transparência, verdade, como premissa. E a gente fala isso aqui todos os dias, tá? Depois vem a congruência. Então, o que é congruência? É a verdade, é você falar sempre as mesmas coisas, porque você não inventa a roda para agradar o público, você não vai se mudando, você tem a sua verdade, a sua essência, né? E isso é posicionamento mercadológico,
Isso é defesa de valores, de crenças, e é isso que te faz um ser único. Lembra que a gente sempre fala que para agregar valuation uma marca, para agregar valor de mercado, para que eu possa cobrar o que eu quiser, eu tenho que ser único, né? Um dos requisitos para agregar valor de mercado são 3 requisitos básicos, né? A gente vai fazer uma transmissão sobre agregar valor quando a gente for falar da estratégia do Oceano Azul, né? Já vai ser logo, eu prometi depois do carnaval, né? Porque eu quero muito essa pauta. Então, o que acontece? Bom dia! Para você agregar valor, em síntese, tá? Em síntese, é você ser único, atingir o máximo de canais possíveis, tá? E ajudar o seu cliente. Eu sempre digo que lidera vendas, lidera mercado quem ajuda o seu cliente. Legal. Então, você tem que ter essa clareza, essa objetividade sendo você mesmo, tá? Na sua comunicação, na sua apresentação. O quarto ponto importante, tá, gente? Depois da clareza e da concisão, usa muito recursos visuais, tá? Não caia naquela rotina, aquela coisa rápida. Eu preciso fazer uma apresentação, aí eu não sei muito bem como mexer com as plataformas, e eu pego um slide, um modelo lá e vou jogando texto. Esse é o erro mais comum que torna as palestras muito cansativas. Porque o PowerPoint, ele é importante até para te dar um apoio, mas em nível de checkpoints, em nível de título, no máximo subtítulo. O que tem que ter num PowerPoint poderoso? Gente, PowerPoint faz toda a diferença no jogo, tá? Eu vou dizer PowerPoint, depois eu vou citar algumas outras plataformas que o mercado está utilizando para você aí treinar, enfim, tá? Pode ser PowerPoint, pode ser Canvas, depois eu vou lá nas plataformas, tá? Mas o que é preciso? Na sua apresentação, você tem que utilizar os gatilhos do marketing. Lembra que gatilho de marketing significa ativar o emocional do meu cliente. Como é que a gente ativa a emoção? Se você está me assistindo aqui há um tempo, você já sabe. Imagem ativa muita emoção. A emoção. Então, você tem que utilizar o recurso da sua plataforma visual, que é a sua apresentação ali no PowerPoint, enfim, no PDF, o que for, que está atrás de você enquanto você fala, para ativar. Você tem que usar aquilo como recurso para ser mais um ativador emocional do seu público. E não uma bengala de apoio para você ir lá falar. É claro que te ajuda porque você está com medo, você está nervoso. Bom dia! Bom dia! É claro que te ajuda porque você está nervoso, você está com medo, mas o objetivo principal de uma apresentação, de uma estrutura de apresentação visual que tem por trás de ti enquanto você está falando, é você ter mais o recurso para ativar o emocional do seu cliente. Então, lembra que a gente já falou que existem públicos que são mais visuais. E é através dessas imagens poderosas que vai fazer o seu gatilho emocional ali no seu cliente acontecer. Então, vamos dizer que eu estou fazendo uma apresentação para um cliente sobre a importância de investir no marketing social, né? A importância de investir no nhoque da sorte, numa causa animal, numa causa para pessoas, né? Crianças com câncer, essas coisas que a gente adora. Realmente é importante, né? E aí eu tô fazendo lá uma apresentação. Eu não vou encher de texto. Eu vou colocar títulos com muita imagem. Aquelas imagens que fazem a pessoa chorar, sabe? É mais ou menos isso, tá? Essa é a ideia de um slide que faz sucesso, que tem uma persuasão forte. E isso faz diferença no jogo, isso faz diferença no resultado dessa palestra, sim, tá? Então, abusa dos recursos visuais numa palestra quando você pode. Tenta manter o contato visual também com a tua palestra, com o teu público, aliás. Sempre quando a gente tá ali falando numa palestra, claro que aqui, por exemplo, numa live é difícil isso, tá? Mas quando o pessoal entra aqui na live, eu já ponho faço assim, ó, dou oi, né? Naquele botão de oi, porque é a forma como eu tenho de me aproximar daquilo que a gente já tá acostumado a fazer nas apresentações físicas. Quando você tá percebendo que o seu público tá meio disperso, você olha para alguém específico na sua palestra e faz uma pergunta para aquela pessoa. Quando você faz isso, automaticamente todo mundo acende. Todo mundo volta a prestar atenção. Porque é natural do ser humano a gente se desviar, cansar, bocejar. Quando a gente senta, né, a gente tá ali no dia a dia, na correria, aí vai assistir uma palestra, por mais que a palestra seja boa, vai chegar um momento em que o público vai relaxar. E aí você vai ver que pode ser que vai perdendo um pouquinho o brilho da palestra, né? A energia. E nesse momento, o palestrante, às vezes, ele se dá conta e aí ele fica com medo, ele fica ansioso, ali ele esmorece, ali ele fica tenso e ali ele se perde. Só que você tem que entender que isso é normal. Então, numa palestra nível TED, tá? No nível TED, quando você sente que vai dar essa baixa de público, da energia ali, o que você faz?
você escolhe alguém da plateia, tenta escolher alguém que esteja prestando atenção no que você está falando, ou ao contrário, alguém que esteja muito disperso. Chama a atenção daquela pessoa com uma pergunta. Você concorda? O que você acha? Bom dia, bom dia! Você concorda? O que você acha? Automaticamente o público vai olhar para ti. E você vai captar de volta a atenção do teu público na tua palestra, tá? Então, recapitulando aqui, ó, a gente falou, ponto 1, tá? Conheça teu público. Palestra nível TED, gente. Ponto 1, conheça teu público, sabe para quem que tá falando. Depois, organize a tua mensagem na palma da tua mão. Te dei aqui a estrutura da técnica, gente, isso aqui, essa técnica que eu te dei, me rendeu já um curso de várias semanas, tá? Eu te dei em 5 minutos aqui, ó, palma da mão. Objetivo, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, conclusão. Aqui tá a tua palestra. Não fica com medo. Não fica nervoso. Se é branco, respira, toma uma água, dá uma pausa e faz um ar de sabedoria. Ninguém vai se dar conta que tu esqueceu. O download vai vir, tá? Então, isso é o ponto 2, organizar a sua mensagem. O ponto 3, claro e conciso. Seja claro, verdadeiro e conciso, tá? Ponto 4, use e abuse dos recursos visuais sempre que você puder. Então, por favor, não utilize aquela estrutura de apresentação que você fez no PowerPoint, fez no Canvas, fez no PDF. Não utilize ela para descarregar um livro. Não. Use ela para quê? Use ela para você simplesmente colocar os pontos principais, que são os checkpoints, os títulos, subtítulos, e deu. Isso já vai servir para você organizar suas ideias e não esquecer o que você tem que falar. Não precisa mais. Até porque você não vai ficar falando no slide. Você nunca vai ver um palestrante de TED lendo slide, tá, gente? Porque você tá ali porque você domina um assunto. Porque você tá fazendo uma apresentação de tese, de faculdade, você estudou, você executou, você sabe, você não precisa daquilo, você não precisa ler. Você está defendendo uma apresentação do seu trabalho, você não precisa ler. Você está explicando uma metodologia de trabalho, não precisa ler. Você sabe que está tudo dentro de ti. Quando você tenta ler, é pior. Você tem que deixar o flow, self 1, self 2. Eu já falei, existe aquele livro, né? O poder do jogo, o jogo interior do tênis, Timothy Gallery. Ele fala sobre Self 1 e Self 2. O segredo de uma boa palestra é você deixar a sua criança interior vir à tona e não ficar com o ego ali pensando o que eu tenho que falar agora, o que eu tenho que falar agora. Não. É só estruturar aqui. É só lembrar da palma da tua mão, se apoiar nos checkpoints do slide e deu. E assim, ó, os slides pode acontecer de na hora dar problema técnico, você não ter, você perdeu o slide. Então, o mais importante é a palma da tua mão que vai estar contigo, te ancorando. Tá? Isso faz você dominar ali o palco, dominar a fala, e você tem que entrar leve, você tem que entrar sorrindo. Ai, eu tenho uma oportunidade de falar, eu tenho um espaço de fala, eu tenho uma possibilidade de mostrar tudo que eu sei. Que legal, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou ajudar meu público. Eu tô aqui nessa missão. Vai com essa missão, vai com esse olhar, estou ajudando as pessoas. Vai dar tudo certo sempre, tá? E para chamar a atenção de volta do público, escolhe alguém da palestra. Quando você percebeu que deu aquela baixa energia, que acontece sempre, olha, escolhe alguém da palestra e chama atenção. Aí todo mundo, opa, ela tá falando com a palestra, com o público. Inconscientemente vem aquela ânsia, eu posso ser o próximo, não quero fazer feio. Automaticamente todo mundo vai olhar pra ti, tá? Seja envolvente, tá? Como é que é ser envolvente? É justamente isso que eu falei, é chamar a atenção dos participantes através de técnicas, né? Para contar histórias, fazer perguntas, brincar, promover a interação, variar o tom de voz. Então, o palestrante, quando você está palestrando, fazendo uma apresentação, não fica assim, você tem que se soltar, tá? Faz um exercício, você nunca viu nas redes sociais, o pessoal pulando antes, fazendo exercício assim, né? Fazendo mexendo a cabeça, fazendo assim alongamento, tudo isso faz parte do preparo antes de você entrar no palco. Pra quê? Pra soltar o teu corpo. Solta o corpo, solta, tá? Pula antes, solta. Pra ativar a energia e pra você liberar a sua atenção, liberar a sua libido, de verdade, tá? E vai tranquilo, vai com a consciência de que a tua palestra tá na palma da tua mão e de que você tá ali pra ajudar o público, tá? Então, você vai, com isso, variar também seu tom de voz, porque você vai brincar, você vai estar leve, você não vai estar estático, num lugar só paradinho, né? Sabe? Posição de estátua, não.
você vai fazer o contrabalanço entre uma perna e outra, vai andar devagar de um lado do palco ao outro, não ficar assim também, claro, se o assunto for muito sério, você não vai ficar pulando um palco, né? Você tem que ter o bom senso. Mas você vai ali dar um passo para frente, dar um passo para trás. Essa energia de movimento faz com que as pessoas fiquem atentos ao próximo movimento que vai fazer. É inconsciente a pessoa acompanhar o olhar, te acompanhar. Então, esse movimento, essa questão da pessoa te acompanhar com o olhar, vai fazer com que ela fique atenta e conectada contigo, tá? Esse movimento faz o público se conectar com o palestrante. Então, você vai lá, bota um passo para frente, um passo para trás, muda a posição de uma perna, muda de outra, põe a mão na cintura, faz assim, conversa com o público, tá? Interage com o público através do quê? Da comunicação não verbal. A gente já falou sobre o poder da comunicação não verbal em outra transmissão, lembra? A comunicação não verbal é sobre o meu sorriso, é sobre o meu olhar, é sobre o tom da minha voz também, né? Então, comunicação não verbal mais o tom da minha voz, mais o poder da imagem e das palavras que estão no meu PowerPoint. Uau! Eu tenho 100% de uma comunicação assertiva quando eu domino esses 3 pontos. Então eu vou lá, eu vou mexer no palco e eu vou variar o tom da minha voz. Eu não vou fazer uma palestra monótona, né? Aquelas palestras, aquele tom de voz que é o mesmo do início ao fim, que eu vou falando sempre baixinho, assim, ou vou gritar, ei, vou passar a palestra inteira gritando. Aí o pessoal vai pensar, que louca, que tô com dor de cabeça. Gente, me aconteceu. De eu ir numa palestra, sair com dor de cabeça, também não precisa. Então, lembra que a gente tem aquelas nossas vós, né, que são muito experientes na vida e elas chamam a atenção dos netos como falando baixinho, com cordialidade, porque quando você fala baixo, as pessoas prestam atenção em você, naturalmente. Elas são obrigadas a prestarem atenção porque você está falando baixo, você está falando devagar. Só que se você passar a palestra inteira falando assim, baixo, devagar, vai chegar uma hora que depois de uma hora a pessoa vai ficar com sono. Então você tem que variar o tom da voz. Você tem que, em alguns momentos, né, falar assim, sim, o que tu acha? Claro que a gente tem que cuidar dos cacoetes, né? Eu, por exemplo, falei o né aqui, eu adoro falar o né, sem querer. Sai sozinho. Mas, né, a gente tem que, aos pouquinhos, se doutrinando a revisar as nossas apresentações, rever nossos vídeos, porque todos nós temos o hábito de cacoetes. Então, aos poucos, a gente vai lidando com isso. Mas pode ser quem você é, interagindo com o público, então, organizando, regulando seu tom de voz. Né? Se você vai pegar os políticos, esses que ganham, né? Às vezes o cara nem é tão bom assim, mas ele ganha o público só pelo tom da voz, tá? Porque já existem estudos, né, que comprovam que políticos que têm a voz mais grave, mais imponentes, mais empoderada, voz grave, ela dá uma sensação de poder, né? Então, dependendo de como dependendo de como que eu ajusto o tom da minha voz, eu falo sobre a minha personalidade. E os políticos, eles têm um som grave, uma voz grave, tá? E isso faz com que eles ganhem a atenção do público em nível de poder, é um arquétipo, através do som. Ele ativa gatilhos mentais ali, tá? Gatilhos mentais de autoridade, de poder. Então, eles têm essa habilidade e eles ganham, sim, eleições só com essa técnica da voz, tá? Não é brincadeira. Então, você tem que ali modelar a voz, dependendo, se você vê que o público tá esmorecendo, tá ficando cansado, vai lá e faz uma brincadeira e fala mais alto, daqui a pouco você volta. Tem a ver com a técnica do rapport, que a gente já fez uma transmissão sobre isso também, né? Então, às vezes, quando você tem que se conectar com o público, você tem que baixar na vibração do teu público para depois trazer ele depois trazer ele para tua energia. Ou ao contrário, se o público tá muito, eu vou dar uma aula, uma aula para adolescentes e o pessoal tá lá, né? Eu vou primeiro entrar na mesma energia, na mesma vibração, vou entrar cantando, sei lá. Quando eu conectar com o meu público, com meus alunos, enfim, aí conectei com ele, quando eu percebo que eu entrei na vibe deles e eles conectaram comigo, aí eu começo a baixar o tom, eu começo a trazer eles pra minha sintonia. Isso é rapport. A gente fez uma transmissão só sobre isso, tá? Então assim, regular a voz
é muito importante para não ter aquela zona única, tá? Para você não cansar o seu público. Isso é ser envolvente, tá? Então, escute atentamente também, quando você... tem aquele momento da palestra que às vezes se abre para perguntas, tá? Eu acho legal, eu acho no final legal, assim, porque você percebe se o público está interagindo ou não. Então, escuta ali atentamente, né, as perguntas, se conecte no teu público, isso é sempre bem-vindo, tá? Pratique também sobre essa questão das perguntas, se prepara antes, tá? Então você pode olhar outras palestrantes que fizeram palestras similares para entender quais são as perguntas do teu público. Eu sempre digo, né? Pensa sempre no teu cliente. O teu cliente, ao longo da tua história, ele já te trouxe algumas perguntas que são cabeludas, vamos dizer assim. Então nunca fica nervoso, tá? Quando você tá na frente de um jornalista ou na frente de um público, sempre pensa que quem tá ali na tua frente é um possível cliente. Como se você estivesse vendendo para ele, como se você estivesse fazendo uma venda. Se você é médico, é como se tivesse um paciente no teu consultório fechado. Então, sempre quando você olhar para uma câmera, olhar para um público assim vasto, sempre pense que é só mais um cliente ali com perguntas do dia a dia, de rotina, corriqueiras, tá? E você vai responder como você sempre responde, de uma forma corriqueira e simples, tá? Isso é bem importante porque às vezes a gente fica nervoso na hora de abrir para as perguntas, a gente pensa assim, tem um público, né, me assistindo, mas sempre foca aí, tá? Como se fosse de 1 para 1. Esquece o resto. Isso é bem legal, tá? A prática do preparo é extremamente importante, tá, gente? Nas nossas mentorias, nossos cursos de Media Training, a gente tem uma técnica que chama roda da oratória, que são os pontos principais que eu tenho que avaliar de 1 a 10 como é que eu estou. Então, você vai ali avaliar a sua dicção, você vai rever, é sempre importante, especialmente no começo. Eu sempre que eu posso, eu reviso minhas apresentações, para quê? Para no outro dia melhorar. Então, é sempre bom você estar ali, treina em casa, na frente do espelho, grava, né? Sempre dali, faz uma palestra de 10 a 20 minutos, grava, reassiste. Aí você se faz aquelas perguntas, né, básicas. Como é que foi minha oratória de 1 a 10? Como é que eu posso melhorar? Meu preparo em relação ao conteúdo tá bom? A minha dominância de fala, o meu tom de voz, a minha postura, a minha roupa. Faça essas avaliações aí que são básicas de 1 a 10 e vai escrevendo. Isso aqui eu posso melhorar. Não tenta melhorar tudo de uma vez só. Tenta melhorar aquilo que no momento você observou que é forte, que é gritante. E anota, isso aqui eu vou fazer de novo, vou melhorar isso, tá? Mas nunca com um olhar de crítica massiva, sabe? Não é assim, tá? A crítica não é o caminho, a crítica ela tem que ser construtiva. A crítica negativa não é o caminho, né? Ninguém é perfeito. E o ser humano, ele tende a sempre se comparar com o melhor. Então, aquele cara que tá lá já há anos-luz fazendo, me comparo com ele, com aquele apresentador de TV máximo, né? Não, né, gente? Eu tenho que me preparar, eu tenho que me comparar comigo mesmo, com a versão que eu fui ontem e com a versão que eu quero ser. Então, você fecha o olho, emotiza a versão que você quer ser e anota ali o que eu posso melhorar hoje para chegar mais próximo do meu desejo. Ponto. E aí eu vou treinar para isso, tá? Isso é praticar e preparar, tá? Isso é praticar e preparar-se, né? Esteja sempre pronto para solicitar feedback. Eu gosto muito dos feedbacks. Então, no final da palestra, no final do evento, pega aquela pessoa que você confia, né? Ou se é um contratante, uma associação, uma entidade, enfim, dependendo de onde você está, pergunta o que você achou, né? Como pode ser melhor? Né? Enfim, pergunta sempre solicite feedbacks. Se possível, tenta interagir com o público através do digital, através de pessoal, vai lá no meu LinkedIn, avalia essa palestra, vai lá no meu Instagram, tira uma foto comigo, tira uma foto com o público no final e pede uma avaliação, né? Uma marcação, pessoas te avaliando, né? Então, peça o feedback da forma que for. Às vezes, um papel já impresso com algumas perguntas básicas que você pode deixar na saída ou em cima da cadeira quando o pessoal for entrar. Isso sempre vai ajudar a você a estar sempre na sua melhor versão, na sua maestria, né? Extremamente importante. PowerPoint bem feito faz a diferença? Sim. Por que PowerPoint? Porque é o que todo mundo conhece, tá? Mas existem outras técnicas que a gente já vai falar, tá? Então, numa apresentação visual, ela ativa o emocional das pessoas. Então, sim, sempre clareza e organização até no visual, tá? É extremamente importante. Selecione as imagens. Reserve um tempo para
pensa que não é sobre só apenas a sua performance. Pensa que os slides, eles fazem parte de uma excelente comunicação. Se você vai lá pro TED, você vai ver sempre clareza, muita objetividade. Não é poluição de informação na tela que tá atrás. É só uma frase, às vezes um gráfico, às vezes uma imagem poderosa. É só isso, tá? Quanto mais simples for a apresentação, melhor em termos visuais. Isso é muito importante você ter em mente. Quanto mais simples for uma apresentação em termos visuais, melhor. Por quê? Porque do contrário, você tem que fazer a plateia se esforçar muito para ficar atento em muitos elementos. Ela já está atenta ao teu comportamento, ela já está atenta à tua fala. Se você colocar muitos elementos visuais, se você forçar ela a ler, por exemplo, né, se você, você vai estar desviando o olhar dela e a atenção dela porque realmente importa, que é a sua desenvoltura, é o seu mindset, é a sua apresentação. Então essa questão do visual, da apresentação que está rolando atrás, ela tem que ser um apoio para ativar o emocional do cliente, um apoio para ti, do cliente, do público, e um apoio para ti, para que você tenha ali os checkpoints, mas nunca tem que ser um complemento em termos de, se eu esquecer de alguma coisa, vai estar escrito ali, o público leia. Não, tá, gente? Quanto mais você forçar que o cérebro do seu público funcione naquele momento, menos o emocional você vai ativar. Lembra que o nosso cérebro ele é dividido em 3 áreas. Reptiliano, que é o instintivo. Então o ambiente ele tem que estar confortável, né? De preferência. Se tiver muito frio, as pessoas vão prestar atenção no frio e não em você. Você tem que canalizar o cérebro do seu público só para emoção, tá? Então, garante lá que o ambiente está adequado. Garante que ele está confortável. Né? Garante que tem água, café, seja para comprar ou você disponibilizando ali antes de entrar para sentar, né? Para acomodação da apresentação. Então, te garante que teu público está bem em termos de para que os sentidos reptilianos dele, animalescos dele, não fazem ele ficar pensando, ai, nossa, aqui tá frio, aqui tá calor, isso é ruim, tá? E aí se você começar, e aí os outros dois, né, emocional e racional, se você, são as três conversas interiores que estão sempre acontecendo dentro de nós, dentro da sua plateia. Então, se você ficar escrevendo muito no slide, você vai estar desviando o cérebro, toda a atenção dele para o racional e não para o emocional. E a gente conecta com o nosso público quando a gente ativa o emocional. Marketing é sobre relacionamento com o cliente. Relacionamento de sucesso acontece quando eu ativo o emocional. Quando eu me conecto com a outra pessoa através da emoção. O racional, ele tem que vir em determinado momento? Sim, tem que vir. Mas é mais no sentido de avaliação, de construção, de feedback. Mas ali no momento, se não houver emoção, se não houver conexão emotiva, você não tem uma desenvoltura, uma alta performance, como, por exemplo, os palestrantes do TED, tá? Então, é clareza, organização, objetividade, dados e informações limpos, simples, máximo de simplicidade possível, porque o contexto vai estar na tua fala e não ali no slide, tá? Sempre profissionalismo e credibilidade, tenta manter essa aparência, então sempre bem vestido, né? Sempre bem alinhado, não vai ficar brincando demais, né? Não vai usar, como eu disse, jargões demais, aquelas coisas que fogem do contexto, do nível profissional, tá? Então sempre cuida da tua postura, tua dignidade, isso é básico, tá? A tua vestimenta, né? Isso tudo vai fazer com que você engaje com o público, que é o que a gente quer, tá? Através dos elementos emocionais, através de imagens. Em alguns momentos, algumas palestras permitem que a gente coloque um som ambiente. Em determinados momentos, você consegue organizar bem, dependendo do tempo de horas, de minutos ali na palestra, você pode, ou no início, né, entrar com som, acabar com som, fazer uma dinâmica, dá pra fazer isso, se você se organizar bem, tá? E no final, sempre reforce a sua mensagem, tá? Faz uma síntese, na conclusão ali, reforce o seu objetivo, o objetivo da sua mensagem, tá? Então, é sempre importante finalizar com uma reflexão poderosa, tá? Uma palestra, ela sempre ganha muito, muito destaque quando ela passa ela em volta do objetivo central e no final faz um reforço, provocando uma reflexão para cumprir aquele objetivo. Quando a palestra ela finaliza com uma reflexão, ela se torna muito mais eficaz, muito mais engajada, muito mais de sucesso, tá? E isso é muito interessante você colocar na sua estrutura aí, tá? Na sua estrutura. Então, você tem que pensar que a imagem na palestra é um complemento visual e ela sim atrai, ela sim engaja, mas ela não é o foco, tá? O apelo emocional, ele tem que vir antes de qualquer situação.
que é através da imagem, através do áudio. E aí você vai variar na dinâmica do processo todo justamente isso, mexendo seu corpo, falando com tons diferentes, né? Usando e abusando das imagens, né? Interagindo com o público sempre que possível. Isso é a chave de sucesso aí de uma boa apresentação, tá? Então, sobre apresentações, existem empresas. Se você, Aline, mas eu não tenho assim esse conhecimento, essa habilidade para montar palestras. Existem empresas especializadas nisso, as agências de publicidade, as agências de comunicação, né? Pode nos chamar, a gente ajuda, tá? Porque assim, tem estudos de verdade que comprovam por que existem empresas especializadas em montar apresentações. Porque sim, tem estudos hoje que comprovam que uma palestra, quando tem uma apresentação bonita, congruente com a imagem que eu quero passar, ela tem muito mais repercussão, ela tem muito mais resultado. Você ativa o emocional da pessoa através, sim, das imagens, tá? Porque você tem elementos de arquétipos da comunicação que te ajudam. Então, isso está em vários estudos, estampados em vários estudos, tá? A Universidade de Minnesota tem estudos sobre isso, pesquisa da Microsoft trazem estudos sobre isso, pesquisa da Universidade de Stanford falam sobre isso, tá? Então, é extremamente importante você cuidar objetividade, clareza e mensagens que ativam o emocional do seu cliente através dos arquétipos aí, né? Então, é o microfone que traz autoridade, é o olhar de um bebê que traz o emocional quando você está falando de algo a nível social e por aí vai, tá, gente? Existe um roteiro, Aline, para estruturar um bom slide, para estruturar uma palestra nível TED? Sim. Existe um roteiro. Eu já falei dos básicos que você tem que estar dentro de si para você entrar no palco, tá? E níveis de apresentação lá no PowerPoint, tá? Você vai definir bem o objetivo e colocar no título do slide, ponto 1, tá? Então já esse mesmo objetivo que está na palma da sua mão tem que estar lá na capa do seu slide, tá? Depois você vai seguir com os pontos chaves. Você vai seguir com os pontos chaves desse PowerPoint ou desse Canva, enfim, tá? Você vai escolher um layout simples e limpo quando você não conseguir pagar alguém para fazer, tá? Você vai usar títulos claros e descritivos, tá? Você vai utilizar elementos visuais efetivos e afetivos, tá? Então, é o cachorrinho, é o bebezinho, dependendo do que for, ou ser mais técnico, são os gráficos, tá? Então, realmente, slides que tenham a ver com o emocional daquilo que você está querendo passar em termos de mensagem. Você vai limitar muito o texto, o máximo que possível, tá? E essa estrutura funciona. E você vai manter a consistência na palestra, tá? A consistência significa o quê? Significa que vai ser sempre o mesmo padrão de fonte do início ao fim. Não vai ser um slide onde a primeira lâmina é amarela, a segunda é verde, a terceira é vermelha. Não. Você vai manter uma harmonia visual, tá? Em termos de tamanho também, em termos de caractere, né? Então você vai escolher uma fonte só que vai do início ao fim, ou duas, ou no máximo 3 fontes que vão te acompanhar do início ao fim, ou seja, não pode ser um carnaval, tá? Senão a pessoa não vai saber onde é que ela tá, ela vai ficar perdida na apresentação, isso é muito importante, tá? Evita o máximo possível aqueles excessos de transições e animações, sabe? Sabe quando a gente se empolga que a gente tá fazendo a apresentação e coloca muita animação entre um slide e outro? Cuida com isso, tá? Porque a animação, ela é bonitinha, ela deixa mais, vamos dizer assim, dá aquela conotação de que houve um esforço, houve uma intenção por trás da montagem da apresentação, só que quando é demais, tudo que é demais é ruim, tá, gente? Vai perder a atenção, vai desviar o foco do teu público. Então, tenta não usar muitas animações e transições, tá? Só quando realmente fizer um tchan ali, tá? Quando for necessário para fazer um tchan, aí é legal, tá? Mas que seja só um tchan, que não... Porque é que nem você pegar, as animações é que nem você pegar um livro. Aí você pega, marca texto, e aí você, em vez de marcar uma palavra num texto, você marca todas as linhas. Ou seja, não serve para nada, né? No fim, tudo ficou marcado e você já não sabe mais o que era para destacar. É mais ou menos isso, tá? A relação. Sempre revisa, edita com calma. A gente tem a técnica aqui da produção de comunicação, especialmente no jornalismo, a gente tem a técnica da gaveta. O que significa isso, tá? Antigamente, quando a gente não tinha um recurso de... Quando eu entrei no jornal, ainda tinha máquina de escrever, gente. Há 20 anos atrás. Tinha gente que ainda usava máquina de escrever, olha só. 25 anos atrás. E aí, o que a gente fazia, tá? Quando eu comecei, já tava encerrando, né? Mas tinha gente que gostava ainda. E os mais antigos, eles escreviam na máquina de escrever e botavam na gaveta o texto para revisar 2 dias depois.
Porque assim, sempre quando você for olhar um material seu, nunca vai estar perfeito, nunca vai estar bom o suficiente. Nunca vai acabar. É que nem uma obra de arte, é que nem você vai fazer um PowerPoint, é que nem você fazer um quadro, né? Você é um artista ali. Sempre quando você olhar, vai ter melhoria para fazer. Então você tem que saber o limite. Você tem que fazer. Aí deixa ali, não deixa pra última hora, porque é sempre legal você fazer. Aí no dia seguinte você vai estar com o cérebro desviado, né? Limpo. No dia seguinte você olha, você vai ter insights que naquele dia que você fez você não teria. Só que assim, coloca um limite também, tá? Então é importante você ter esse tempo de descanso e oxigenação do seu cérebro, para depois você voltar com outro olhar sobre a melhoria que você tem que fazer naquela apresentação. Só que tenha cuidado, porque sempre quando você vai voltar, sempre vai ter melhoria. Você não vai acabar a obra de arte nunca, tá? Então, revisa ali umas 2, 3 vezes no máximo, tá? Mas revisa, é importante revisar de 1 a 3 vezes, tá? Se eu pudesse te dar um número exato, seria essa relação. E pratique a apresentação, né? Então, põe uma câmera na tua frente para você organizar ali seu ritmo de fala, organizar o tempo, talvez tirar coisa, botar coisa, faltou tempo. Então, é sempre bom você praticar, especialmente quando é a primeira apresentação que você faz sobre aquele assunto, tá? Isso é bem legal. Então, esse é o cronograma, esse é o roteiro que você tem que fazer aí na hora de montar, na hora de se preparar, tá? Devo utilizar slides em todas as apresentações, Aline? Não necessariamente, tá? Nem sempre você precisa ter slides. Geralmente, se você vai falar uma palestra nível TED, tem aquelas marcações de impacto, né? Que faz a defesa de todo o contexto. Mas não é obrigado, tá, gente? Você pode fazer um pitch de vendas, você pode estar numa roda de executivos ali, ter a palestra na palma da mão, resolve. Aí você coloca toda essa energia, né? E você não precisa necessariamente ter uma apresentação, enfim, né? Em PowerPoint, enfim, tá? Não é obrigado, tá, gente? Isso não interfere no seu resultado. Eu acho até o contrário. Eu acho que quando a gente monta uma palestra, a gente tem que ter ela na versão com PowerPoint ou sem PowerPoint, tá? A gente tem que dominar as duas formas. Como eu disse, acontece problemas técnicos e você tem que dominar o jogo igual, tá? Então, treina das duas formas que vai dar gol, tá? Vai ser um sucesso. Que mais, tá? Que eu preciso falar. Quais são as plataformas, Aline, que hoje o mercado está utilizando aí para fazer boas apresentações, bons PowerPoints, tá? O famoso PowerPoint, que é da Microsoft, todo mundo conhece, ele tem na versão da própria Microsoft, e também tem alguns drives, por exemplo, o Google Drive, ele também tem uma versão de PowerPoint, que é o Google Slides, né? Que é muito similar, é muito parecido, todos eles são parecidos. Então, o que o pessoal mais usa, PowerPoint, Google Slides. Tá crescendo também Apple Keynote, tá? Apple Keynote. Prezi é uma ferramenta também bastante utilizada. Prezi, Prezi, ela faz uma dinâmica, você desenha as lâminas e ele faz como se fosse um caminho, um mapa das lâminas, então na transição fica muito bonito. Só que o Prezi é legal a versão paga, porque a versão gratuita você não consegue compartilhar em tudo que é lugar, você não consegue baixar direito para fazer o PDF, então tem que ter cuidado só com isso, tá? O PowerPoint geralmente já vem com os computadores, então todo mundo tem. O Google Slides todo mundo tem, basta você ter uma conta de Gmail, então também é mais acessível, tá? E hoje está crescendo muito também a montagem de slides no aplicativo Canva, no Canva, tá? O Canva é aquele aplicativo onde já tem molduras prontas e ele tem ele funciona muito bem tanto na versão gratuita quanto na versão paga. A versão paga ela traz um pouco mais de imagens, porque você pode escolher mais elementos, mas na versão gratuita você já consegue estruturar excelentes PowerPoints, já vem com modelos prontos, todos eles já vêm com modelos prontos, tá? Pré-prontos, então se você não sabe como organizar, escolhe aquele modelo que combina mais com o seu logo, combina mais com o seu estilo e só vai trocando os elementos que vai dar gol, tá, gente? Vai dar gol. Então o Canva, também tem o Visme, V-I-S-M-E, tá? É outra plataforma de design visual bastante utilizada. Eu confesso que essa aqui eu usei muito pouco, tá? Mas ela é muito boa também para infográficos, relatórios, enfim, o pessoal usa bastante, tá? Eu diria que são essas 6 as principais que o mercado mais utiliza, tá? Google Slides, PowerPoint, Keynote, Prezi, Canva e Visme. O que é legal, tá? Depois que você montou a apresentação, sempre salva ela na versão também PDF. Eu gosto de salvar num pendrive, eu gosto de me mandar por WhatsApp e mandar para a pessoa, né, para a organização ali do evento onde eu vou estar antes de sair, tá?
ó, quem é que vai, ou levo o meu note, né? Mas quando eu levo o meu note, eu ainda assim, eu mando uma versão pro meu WhatsApp, tá? Porque qualquer coisa, hoje em dia, quase todas as TVs, enfim, né, tem conexão com o celular através de Bluetooth, então, e sempre levo no pendrive também, tá, gente? Às vezes, quando eu vou com o meu note, eu já deixo na área de trabalho ali pra facilitar, né, pra ser fácil o acesso. Óbvio, você tem que chegar um pouquinho antes pra organizar tudo isso, né, ou já deixar ensaiado com quem tá te ajudando ali na técnica. Então, todas essas questões, parece óbvio, mas não é, tá, gente? Parece óbvio. Às vezes a gente vai, por exemplo, salva num PowerPoint ou num Canva, enfim, e aí a pessoa lá não tem um aplicativo, não tem, e aí você não salvou em PDF e dá problema, tá? Já aconteceu. Mas, tudo bem, se der problema, você tem a palestra na palma da mão, que nem eu disse, tá? Então, assim, volta esse vídeo ali, vai lá do começo, vê as técnicas da palma da mão, que ela te salva, tá? Então, assim, as dicas, tá? Pra formar bons palestrantes, tá? Conhecimento do assunto, estuda bem antes do assunto, te prepara, isso é extremamente importante. Aquela comunicação eficaz que a gente sempre fala, transparência, verdade. Tô fazendo uma síntese agora do que a gente falou dos pontos mais importantes, tá, gente? Então, o preparo interno, você respirar, você ter calma, você ter paciência, saber ali, entrar com o mindset que você tá ajudando o público e você não tá sendo avaliado, você tá ajudando o público. Eu sempre digo, né, você domina muito mais o público do que o público, tá? Se você tem muito mais experiência do seu negócio do que aquela pessoa que tá te assistindo. Então, você sempre vai dominar mais que ele. Quando você entra no palco, você já é autoridade. Então, você não vai ser questionado, tá? Você vai simplesmente ajudar a pessoa com a tua bagagem de vida, com a tua experiência, com o teu dia a dia. E isso não tem preço, não tem valor. Então, nunca fica com medo, tá, gente? Você sempre vai saber mais do que quem tá na plateia, que tá ali por algum motivo pra te assistir, tá? Então, mantenha calma, respirou, deu branco, respira, tá? Comunicação eficaz é transparência, é verdade, é calma, tá? E a consciência de que eu tô ali pra transbordar conhecimento. É isso, tá? É isso. Dominar a oratória é legal, mas você resolve praticando em casa. Vídeo atrás de vídeo. Não precisa postar se não quer, mas faz, né? Nem que seja, faça um resumo da sua palestra para você treinar de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Então, vamos supor que a palestra tem 15 minutos. Faz um resumo para 5 minutos e grava várias vezes no dia, rodando essa roda que eu disse. Minha dicção, minha postura, meu domínio de fala, meus cacuetes, minha apresentação, meu semblante, minha empatia, meu sorriso, meu cabelo, como é que tá, né? Então, vai rodando várias vezes o meu tom de voz, e vai melhorando, vai anotando os pontos que você tem que melhorar um por um, né? É um ponto por vez. Fez um vídeo, o que eu posso melhorar agora nesse vídeo? Meu tom de voz tá baixo. Legal, isso aqui eu vou melhorar agora. Tem outras coisas, mas isso é o que mais me chama atenção. Então, o próximo vídeo eu vou atentar para isso. Fez o próximo vídeo, agora tá legal, mas eu me mexo muito, né? Eu mexo muito minhas mãos, tá feio. Então, isso é o que tá mais me chamando a atenção agora. Então, o próximo vídeo é isso que eu vou cuidar. É uma solução por vez. E faz quantas vezes for necessárias. O primeiro vídeo vai ficar bom? Não. O segundo vai ficar bom? Não. Terceiro, talvez. O 10º, o 10º vai ficar bom. O 20º vai ficar ótimo, tá? O 50º vai ficar maravilhoso, tá? Então, é assim. Tudo é sobre prática. O domínio da arte da oratória é sobre prática, tá? É sobre prática. Abra bastante a boca, abra bastante a boca, fale, eu mesmo, tá? Eu sei das técnicas e a gente não aplica. Fala devagar, eu falo rápido, então ninguém é perfeito, a gente tá sempre em desenvolvimento, tá? Mas sempre quando você puder gesticular bastante, melhor, porque o som sai com mais clareza, tá? É muito melhor. A conexão com o público, sempre lembra que isso é extremamente importante, tá? Gerenciamento do tempo, né? Eu, por exemplo, sempre passo. Eu sempre quero fazer 30 minutos. Isso é algo que eu tenho que melhorar. Eu sempre passo. Porque eu sempre quero entregar a mais. Só que numa palestra, você já entra com tempo. Porque aqui o canal é meu, tá tudo certo. Agora, quando você tá numa palestra, jamais ultrapasse o tempo pré-estabelecido antes para uma empresa. Jamais, ou já estabelecido uma programação de um evento, porque o cliente, ele precisa de respeito em relação ao tempo. Ou, muitas vezes, você vai atrasar a dinâmica, a programação do evento, ou até o próximo palestrante que vai entrar. Sempre treine a gestão do tempo, tá? Isso é extremamente importante, gente. Eu sei de pessoas, de clientes que foram descontratados porque tinha mania de atrasar muito e parou de ser chamado, tá? Feedback e melhoria contínua, como eu já falei, é super importante, tá, gente? E é sobre isso. É sobre isso. Pra finalizar, preciso de mais um minuto teu só, tá? Desculpa o barulho, que olha, tá pegando aqui a obra perto de onde eu tô, mas acredito que não interfira muito, né? É isso aí, faz parte.
Só mais um ponto importante, tá? Mais um ponto importante. Quando você começar uma palestra, sempre coloque histórias, tá? Histórias, anedota, isso sempre vai chamar mais a atenção do seu público, tá? Sempre faça perguntas para sua plateia, né? O que você acha? É com você também? Isso ajuda, tá? Os elementos visuais, como eu falei, são impactantes, tá? Inicie com um fato surpreendente. Sempre tem um fato para ilustrar, um fato real, tá? Isso ajuda bastante. Se você puder trazer elementos surpresas para sua palestra, legal também. Pode ser alguma experiência de vida que você teve, né? Então isso sempre dá uma dinâmica para a palestra e faz com que o público se conecte contigo, né? Então estabeleça a conexão pessoal, né, com as pessoas, né? Se você puder chamar pelo nome, de repente algum evento tem crachá, chame. Eu sei que é difícil porque às vezes a gente não enxerga, né? Mas faz diferença. Sempre bom humor, tá, gente? Sempre bom humor nas palestras, isso é extremamente importante. E sempre tenta entrar no palco, que nem eu disse, com entusiasmo e com energia. Isso também faz a diferença do jogo, tá? Então, se a gente for pegar os grandes palestrantes do TED, eles têm esses últimos 6 elementos que eu falei, tá? Tudo que eu falei antes é mais em nível técnico. Agora, se você pega um bom palestrante ali em nível TED, eles têm esses 6 pontos em comum. Presta atenção, tá? Eles sempre começam com uma história ou com uma anedota. Eles sempre fazem perguntas para a plateia, perguntas que isso envolve a plateia, traz eles para a experiência. Eles sempre usam os elementos visuais impactantes dos slides. Eles sempre narram um fato surpreendente que tem a ver com o contexto do que eles estão falando. Eles sempre trazem um elemento surpresa, que geralmente é uma pesquisa, uma notícia, enfim, algo que aconteceu recentemente, tá? Ou algo, como eu disse, algo que a gente viveu. E ele sempre estabelece uma conexão pessoal com a plateia. Então, ei, você mulher, ei, você que é homem, tá? Isso acontece sempre. E todos têm bom humor, gestão do tempo e energia, tá? Todos eles demonstram entusiasmo. Por isso que a gente fala sobre liderança muito aqui, tá? Porque a gente realmente, para liderar nossa vida, nosso negócio, nossas marcas, a gente precisa ter energia. Então, você tá sempre saudável em mindset, espírito e racional e aqui cognitivo, tá, gente? Cognitivo. Então, mantenha sempre a tua energia lá em cima, que isso faz toda a diferença nos seus resultados, tá? É isso, tá, gente? Poderia trazer mais elementos, mas eu acredito que esses são os pontos principais, né? E assim a gente inicia uma nova jornada aí para você dominar as técnicas de uma boa apresentação. São esses pontos principais para você testar, brincar e não ter medo. Não ter medo de ir para a prática, não ter medo de buscar seu lugar de fala, que é isso que eu preciso de você. A sua liderança, ela tem a ver com influenciar o mercado. Então eu preciso criar os meus espaços de fala. Aline, eu não sou convidada para fazer palestras, abre a tua palestra virtual, que seja, tá? Mas passa a mensagem que você vai fazer diferença na sua liderança, na sua marca, nas suas vendas, no seu posicionamento. É isso que a gente precisa, tá, gente? Então, eu te desejo uma excelente quarta-feira, que seja próspero esse novo momento, né? Muita gente voltando, enfim, mas a gente precisa fazer aí um 2024 poderoso e dizem que o ano começa agora, né? Então, vamos começar fazendo marketing, boa comunicação eficaz. Até amanhã. Amanhã eu volto com mais insights sobre comunicação eficaz. E eu quero falar amanhã contigo sobre reuniões, tá? Técnicas de comunicação assertiva dentro de reuniões. Reunião é o que toma nosso tempo. Reunião em excesso é o mal do século, tá? É o mal do marketing interpessoal, da comunicação interpessoal. Estraga muita gestão e muita liderança quando a gente não sabe o limite de uma reunião saudável. E eu vou falar sobre isso amanhã. Então eu te espero até amanhã. Tenha uma excelente quarta-feira. Até mais.